Seja bem-vindo ao Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. E eu já começo falando para que você se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Estou aqui com o Alexandre Ferelli, host do Pod Viagem, e mais uma vez recebemos Guilherme Canever, um dos grandes viajantes brasileiros, eu posso dizer assim, pela segunda vez aqui no Pod Viagem. Primeira vez falamos sobre Mali, está aqui no link na tela para você clicar e assistir esse episódio sobre Mali na África. E hoje a gente vai falar sobre um país nada convencional. Eu mesmo conheço apenas duas pessoas, o Guilherme é o terceiro, e olha que eu conheço muita gente que viaja. Então é um país que poucas pessoas vão e riquíssimo em cultura, antiguidade e tudo mais. Além disso, o Guilherme Canever já escreveu alguns livros, 4 livros, eu li apenas um. Tá aqui no link também da descrição, se você quiser comprar um dos livros dele, a gente vai colocar os 4 livros na descrição. Enfim, eu vou parar de falar aqui, que é a vez do nosso convidado. Seja bem-vindo, Guilherme Canever, mais uma vez ao Pod Viagem. É um prazer aí estar com vocês, sempre é muito proveitoso aí poder conversar de todos os cantinhos do mundo e bom que vocês dão oportunidade também só para esses roteiros aí, também outros países que não estão assim listados ali em qualquer agência de viagem, alguma coisa assim, né? Então abrir um pouco a cabeça, porque o mundo é muito maior do que a gente imagina, né? Eu faço uma curiosidade aqui para que você que está começando a assistir o vídeo vá até o final dele. Dos 54 países que a África tem, o Guilherme já esteve em 40. Ele já esteve em 40 países do continente africano, que a maioria das pessoas nunca nem pisou. Então, eu mesmo tive 4 vezes lá, e eu sei da dificuldade que é viajar naquele país. Mas o assunto hoje não é África, vai ser no futuro de novo, mas hoje é Irã. Primeira pergunta, convidado é seu. Vamos lá então. Por que Irã? Da onde surgiu a ideia de você botar o pé na estrada para cair num país hoje tradicional, um país com uma cultura totalmente avessa à cultura do Ocidente, com as suas peculiaridades que às vezes nos assustam, né? Por que o Irã? Então, eu estava na estrada já fazia bastante tempo, estava fazendo uma volta ao mundo e acho que tava uns 2 anos de viagem já, tava eu e minha esposa. E daí quando a gente decidiu ir para lá. E a gente não foi só pro Irã, foi essa etapa, depois de 2 anos de viagem, a gente voltou para o Brasil rapidinho e caiu para a estrada e a gente fez a antiga Rota da Seda. Você estava falando dessa parte cultural, histórica, né, que é muito forte, e então a gente fez essa rota, que era a rota que ligava a Europa com a China, né, que tem aquela história de Marco Polo, tudo isso. E então a gente saiu da Turquia, passou pelo norte do Iraque e atravessou por terra para chegar no Irã. E o Irã a gente já escutava na estrada, com várias pessoas, quando a gente estava nesses outros países, na Ásia, viajando, algumas pessoas que tinham ido, e era o queridinho de muitos viajantes. Então a gente estava com uma expectativa bem alta. Então a gente chegou lá para descobrir. Mas então foi um pouco assim, era um dos países que a gente queria muito conhecer nessa etapa da Rota da Seda, que demorou mais ou menos uns 7 meses, né, da Turquia até a Índia, passando pela Ásia Central. Mas o Irã era com certeza um dos principais países que a gente queria conhecer. Que ano que foi? Isso faz um tempinho. Ó. Se eu esquecer algum nome, alguma coisa, me perdoa. Eu sou bom de nome, mas porque foi em 2011. 2011. Rota da Seda, título de um dos livros dele que está aqui no link da descrição. Isso. Vou continuar então. Qual foi a sua primeira impressão, Guilherme, quando você chegou no Irã? A gente, então, estava vindo já do norte do Iraque, que já não era um lugar assim também tão simples, provavelmente menos turístico na época do que o Irã. O Irã a gente conhecia até alguns viajantes que tinham passado, já conseguiu pegar algumas dicas. O Iraque, né? Desculpa te interromper, o Iraque naquela época ele estava sob ocupação dos Estados Unidos? Não, a gente foi naquela porção do Kurdistão iraquiano, tá? Então, Sulaimânia, tem algumas cidades ali do norte, que são cidades que mesmo naquela época eram seguras. Agora o Iraque está voltando o turismo, até tem algumas pessoas começando, eles estão emitindo até o visto na chegada para algumas nacionalidades, estão facilitando um pouco. Então eu já vejo assim, um movimento de turistas indo para a porção sul do Iraque, né? Bagdá, Kerbala e outros lugares. Mas essa porção norte era possível, inclusive com visto na fronteira. Então a gente passou, eu e minha esposa, passamos por lá, ficamos não muito tempo, ficamos uns 10 dias, para quem está viajando longo período, isso é pouco, né?
e daí chegamos no Irã. E a gente chegou, Irã, Iraque, né? Teve os anos 80 inteira, essa guerra grande, então tinha essa rivalidade e tudo isso. E essa porção que chega no Irã foi, assim, um pouco... É um lugar, a parte mais isolada, menos turística do Irã, eu diria, que é a parte das montanhas, né? Então a gente chegou meio que, assim, com dificuldade de língua, de comunicação. Então isso tudo foi, assim, no começo, assim, um pouco, assim, tipo, diferente, assim, de chegar num lugar completamente sem estrutura nenhuma para turismo, né? E essa época não existia Booking, não existia nem smartphone, a gente não estava viajando, sabe? Então andava para procurar hotel. Mas aí que mais pra frente a gente vai contar, assim, como tudo fluiu muito bem e nos ajudaram muito e foi muito bom. Mas esse primeiro contato de chegar a um lugar com zero estrutura de turismo, assim, foi, nossa, para onde que nós vamos? Como que vamos fazer? Como que vamos nos comunicar, né? Então, a sua entrada no Irã, ela foi terrestre. Por qual ponto de imigração que foi feito isso? E qual foi a sua primeira impressão logo que pisou dentro do Irã? A gente saiu... a gente estava saindo de Sulemânia e foi sentido a Marivan. Era uma cidade relativamente pequena. Tá no mapa aqui, a nossa produtora vai colocar. Então a gente atravessou essa fronteira, era uma fronteira bem suja, movimentada, mas muito de caminhões e tudo. Então é da parte comercial deles, não era uma fronteira que tivesse turismo, né? E chegamos, então, vamos procurar algum lugar e a primeira impressão foi isso, assim, de como vamos nos virar, principalmente por causa da questão de língua e tudo isso, assim, aonde que vamos achar um hotel, como que vai ser. Então o primeiro impacto foi de tipo de dificuldade, né? Como que vai ser o dia a dia aqui? Então esse foi o primeiro susto, digamos assim, por estar nesse lugar assim que era zero turístico. Em outros lugares que a gente estava lá, também, né, no Iraque ou até no Kurdistão turco, não que a comunicação fosse simples, né, mas sempre dá aquele friozinho na barriga. A minha esposa também, a gente estava viajando em casal, pela lei, é uma república islâmica, né, desde 79. É a Sharia, né? Então eles têm que usar um véu. Então tem vários países muçulmanos que, assim, você deve usar, ou você pode colocar alguma coisa na cabeça, para respeitar a cultura local. Mas lá não, lá é uma lei, né? Então é mandatório. Então ela também já teve que colocar, né, alguma coisa. Aí depois eu posso até contar um pouco mais depois dos costumes disso, mas assim, então sempre fica naquela expectativa de como que vai ser, né? Chegando no Irã, quais foram os pontos turísticos que você e a tua esposa já falaram assim, vamos conhecer isso, vamos conhecer aquilo? Quais foram os pontos turísticos que vocês já haviam pesquisado antes ou chegaram lá e descobriram? Como que foi? A gente já tinha pesquisado, né? Então já sabia aquelas grandes atrações, né? Então, mas a viagem pra gente, principalmente quando a gente tinha tempo, né, era uma viagem longa, a gente deixava ela ir se desenhando um pouco, né? Então, por exemplo, essa região do Kurdistão iraquiano, que era parte das montanhas, era para ser uma região só de passagem, para depois chegar em grandes atrações como Isfahan, Shiraz, que são as grandes cidades da Rota da Seda históricas com diversas atrações. Mas, passando ali nessas montanhas, a gente descobriu vilarejos feitos de casas de pedra, onde as pessoas usavam roupas tradicionais, que a gente acabou até ficando mais tempo do que a gente imaginava. Era para ser só de passagem, mas a gente se encantou, assim, com belezas naturais de montanha. O resto do país já é mais desértico, né? E ali tinham montanhas, e a gente acabou saindo de Marivan, que tinha um lago, e era até um feriado, então tinham várias pessoas. A gente conseguiu até ver essa questão do vestimento, que a gente viu algumas mulheres sem usar o véu, mas elas deixam aqui no ombro. E tem a polícia que vai lá e cobra para colocar. E daí elas puxam. E muitas vezes elas deixam só o rabo de cavalo, elas cobrem, porque a lei é cobrir a cabeça. Então elas cobrem só o rabo de cavalo, deixam aqui, assim, a cabeça inteira de fora. Então é bem diferente do que as pessoas às vezes imaginam, assim, falam em burca, né? Burca nem tem lá, eles usam bastante o chador, né? Que é aquele véu preto nas regiões mais religiosas, mas nos outros lugares é muito lenços coloridos. Essa região do Kurdistão, a maior parte do Irã é persa, né? Mas ali essa etnia, são os curdos, eles usam uma roupa parecida com os saris indianos, assim, muito colorida. Então, na parte que a gente estava na montanha contando, porque a gente ficou um pouco mais, as famílias faziam muitos piqueniques e convidavam a gente, e a gente acabava indo e participando com música e tudo isso. Então foi essa interação, acho que foi o início, que nos surpreendeu muito, que apesar da dificuldade da barreira linguística, assim, a gente recebia convites e a gente ficou a primeira noite, o Roraima tinha um único hotel, que era uma cidadezinha muito pequenininha, muito pitoresca, pendurada nas montanhas. A gente já conheceu uma pessoa
que ficou nosso super amigo, a gente já foi na casa dele e assim foi se desenvolvendo. Então a gente até prorrogou um pouco a nossa saída para as atrações, sabe? Onde é que você dormia nesses lugares aqui? Onde é que você e a tua esposa dormiam A lá? gente ficou num hotel, nesse primeiro lugar, e daí depois num outro hotelzinho, e daí a gente ficou na casa dessa pessoa que foi pegando informação com ele. Cara, isso eu acho fantástico. Ele tinha uma marcenaria e fomos pra casa dele, conhecemos uma história que tá no livro. Eu não vou contar aqui, sem porque spoiler, daria né? pra ser o episódio só falar dessa história de vida dele, que era na época da guerra e tudo. Mas uma coisa da primeira impressão, né? A gente chega, né, então, num país, tem que cobrir a cabeça, até... A minha esposa esquecia, às vezes, a gente até saía, de repente, não, tem que colocar, ter a roupa larga, né, tem que cobrir a cintura também. Então você tá naquela tensão, como que vai ser, como que vai funcionar, você não sabe, né, muito bem. Segundo dia, acho que a gente tava no... Segundo ou terceiro dia, tava num lugar, mas um vilarejo completamente isolado. Mesmo para os iranianos é considerado uma região, assim, tipo, fora do padrão, né? Nós estávamos num dos únicos restaurantes da cidade, o cardápio, todo escrito em Farsi, que é a língua deles, e a letra é o mesmo alfabeto árabe, é outra língua, mas é o mesmo alfabeto, né? Então você não tem como entender o que está escrito. E daí a gente começava a imitar, se era galinha, se era carneiro e tudo, e daí começava a dar risada e tudo, a gente foi na cozinha lá para ver, o cara chamou, daí a gente vai lá e abre panela, isso aqui. Isso aqui que você quer? E daí tinha um grupo que a gente percebeu, assim, que era, assim, pelas roupas e tudo, que era um pessoal um pouco mais moderno, assim, que não eram dali, eram turistas, mas iranianos. E daí eles levantaram e vieram assim, vocês estão precisando de ajuda? A gente fala um pouco de inglês, eu posso ajudar vocês. E daí a gente pegou, conversou, ele ajudou a traduzir o cardápio, que, aliás, a comida iraniana é muito boa. E daí a gente traduziu o cardápio, a gente daí jantou, e daí, em agradecimento, a gente mandou um chá. Eles tomam muito chá, mandou um chá para eles. E daí eles foram lá, tomaram o chá, agradeceram, depois chamaram pra gente para conversar. A gente tá aqui numa casa, aqui, vamos lá junto, vamos. Olha, início da viagem, fomos na casa, era uma cineasta que tinha ido visitar lá, porque ela tinha feito um filme na região sobre a questão do conflito da Iraque e Irã e como ficou os curdos ali. E ela estava visitando as pessoas que trabalharam com ela na época da filmagem e tudo. Entramos no apartamento que eles tinham alugado, daqui a pouco uísque, vodka e tudo. Tipo assim, terceiro dia de Irã, bebida pesada. Daí eu assim, não tem uma cervejinha? Dele, você acha que a gente vai se arriscar pra tomar uma cervejinha? Tipo, os caras já que é pra se arriscar. Vinha de contrabando pelas montanhas do Iraque, vinha bebida pesada. O pessoal já bebendo até de manhã e tudo. Não muita gente, né? O negócio fechadinho. Aí, e lá também, as mulheres já tiravam da cabeça. Não, então vamos explicar para quem tá nos assistindo. Então lá no Irã, a bebida alcoólica ela é proibida. É proibida. Tanto na Eu até rua... acabei falando, não, proibida em qualquer lugar. Porque nós vimos... Mesmo nos hotéis, tem alguns lugares que até para estrangeiros, nos hotéis é liberado, alguma coisa. Lá não, é bico seco. O que me chamou a atenção foi na Copa, né? Que gerou aquela polêmica que nem a FanFest podia ter a cerveja lá nos Emirados Árabes, né? No Catar, né? Emirados não, no Catar, né? E depois liberaram só em um local específico com preço exorbitante. Então isso também se estende pro Irã também. Sim, mais rígido ainda. Lá até não liberariam. Mesmo mas numa pela Copa, montanha vai. Pela montanha vai. E daí depois eu conto outras histórias que eu percebi que não é só na montanha, não. Que... Viu? Só puxa o teu microfone um pouquinho mais para perto de você, assim, isso. E Guilherme, para as pessoas os viajantes que vão para o Irã, brasileiros que podem estar assistindo a gente, eles não são daquele tipo de viajante que vão incursionar no país como você faz, de ficar dias e explorar a cultura local de fato, né, verdadeiramente. Quais as cidades que você coloca como essenciais e importantes que um turista que vai ficar 10 dias ou 15 dias tem que visitar no Irã? Ótimo. Eu acho que é bem, bem diferente. Por exemplo, essa região das montanhas, apesar de ser belíssima, nossa, as estradas fascinantes, tudo é já para quem gosta de uma viagem mais do estilo mochilão, mais aventureira. É um lugar que nem eu disse, que os próprios iranianos não vão tanto para lá, né? Mas eu acho que Isfahan é uma das cidades mais bonitas do mundo, assim, sensacional. Todo o Irã é muito ligado, assim, culturalmente ele é muito forte e historicamente também, tá? Então tem muita história envolvida, tem muitos museus, muitos palácios e muitas dessas mesquitas, eles têm essas pinturas que é chamada pintura em miniatura, acho que seria a tradução mais ou menos.
Então são detalhes muito pequenos, aquelas mesquitas azuis, as madraças, que são as escolas islâmicas e tudo isso. Então você tem, Isfahan tem uma praça que é cercada por algumas dessas construções. Depois vale a pena, às vezes, colocar alguma foto para mostrar, assim, que é uma coisa incrível. E é muito, muito bonito, mas é muito vivo. A gente foi depois para o Uzbequistão, que tem também muitas dessas mesquitas e muitas dessas construções. Só que não é tão vivo que nem é lá. Lá você vê as pessoas na rua. Por exemplo, é calor durante o dia, mas em Isfahan você tem as pessoas saindo, fazendo piquenique, chafariz, é cheio, assim, sabe? As pessoas vão para fora, apesar de não ter a cervejinha ou outras coisas, mas vão lá tomar sorvete de açafrão, sabe? Algumas outras coisas. Então, assim, é muito vivo. É um país muito vivo, assim, que você participa disso tudo. Eu acho que, como eu disse, Isfahan, para mim, é uma das cidades mais bonitas do mundo. É sensacional. A capital, Teherã, seria já mais para quem gosta de uma pegada mais São Paulo, Los Angeles, assim, sabe? Uma cidade grande, com pistas largas, anéis viários, mas claro que também tem palácios, museus, e é o centro do país, né? Onde acontece muita coisa. Um maior também. número de turistas. Mas assim, eu não diria que nem alguém vem para o Brasil, São Paulo tem muitas atividades para se fazer, inclusive culturais, mas não é, eu acho que assim, o maior atrativo turístico. Eu acho que dá para passar, tem alguns museus e coisas interessantes para se fazer, mas eu já acho que, tipo, por exemplo, Isfahan é uma coisa assim que já para ficar alguns dias, tem mercados cobertos com esses artesanatos, essas pinturas que eu falei assim, muito bonitas também. Então essa parte arquitetônica eu acho que se destaca. Shiraz, tanto ou mais, é diferente do que Isfahan, mas ela também tem algumas mesquitas. Tem uma mesquita muito famosa que, dependendo do horário, a luz reflete e daí todos os vitrais colocam, fica tudo colorido dentro, e isso se movimentando assim, com esses reflexos dos vitrais dessa mesquita, muito bonita. Ali perto tem Persépolis, que então é uma das cidades também históricas. Então você vai ter todo o Império Persa, sabe? Coisa de 2.500 anos atrás. Você vai ter todo, né, o Ciro Grande. Dario, exatamente. Então você tem toda essa questão. Então Persépolis, para quem gosta, né, de parte de história, de ruínas e tudo isso. Passárgada, né? Passárgada fica lá também, na região. Vamos fazer o melhor core do episódio aqui. Top 5 cidades que um viajante que vai para o Irã não pode deixar de visitar. Então vamos lá. Isfahan, Shiraz, Yazd, tem um vilarejo que se chama Abiané, que é perto de Kashan, então pode ir para Kashan, que tem casas com aqueles jardins belíssimos, fascinantes, que vale a pena você conhecer, essas quase mini palácios, assim, casas muito típicas, muito bonitas, com Abiané do lado, ela já faz junto. E eu colocaria daí ou Qom, que é a capital religiosa, tipo assim, é o centro religioso, ou Mashhad, que é uma cidade que ela é um pouco mais viva, mas ela tem um complexo do Imam Reza, que é um dos imãs deles, históricos, assim, que seria quase como, se trazia ali para quem não entende, seria quase como um apóstolo do cristianismo, assim, que o Reza, que era dessa região, e ele está enterrado lá, e assim, eles são muito devotos, é quase como um Vaticano, assim, que eles têm hospitais, mesquitas e outras coisas, e é muito interessante essa vida, essa parte da devoção. Então eu iria ou Qom ou Mashhad, aí Isfahan, Shiraz, Yazd, aí Abiané e Kashan. E a capital, Teherã? E Teherã. Já passou um pouquinho, mas aí, porque tem muita coisa boa pra fazer. Sabe muito? Não, um pouquinho. Mas eu falo, Irã, ao contrário de outros países, eu digo assim, tem países que eu tem que ser um pouco mais aventureiro, então é um tipo de turista que tem que ir. Eu acho que ninguém vai pro Irã para fazer festa, mas Irã é um país para agradar qualquer tipo de turista. Precisa de visto? Ele precisa de visto. Até a pandemia, para quem, no meu caso, eu tive que tirar com antecedência, porque era para ter fronteira terrestre. Até a pandemia podia tirar, o brasileiro tirava na chegada no aeroporto, e pós-pandemia eles estão com um e-visa. Então você tem que cadastrar, mas parece que é bem fácil. Até 2 dias antes da viagem, você pode fazer o registro. Então, pela internet mesmo, chega lá, já ganha o visto no aeroporto mesmo. Mas eu só comentando, só terminando a questão, que eu acho que assim, o Irã é quase como
uma Itália, uma Espanha, que você quase pode fazer várias viagens para diversas regiões, assim, porque tem muita coisa para se fazer. Quando eu falei assim, que é difícil falar quase 5, assim, é difícil programar uma viagem para 10 dias. Nunca imaginei que eu ouvi isso sobre o Irã. Não, 10 dias no Irã você não faz nada no Irã. Você perde coisas fascinantes. Assim, é muito pouco tempo, assim, sabe? Porque é um país grande também. Quantos dias você ficou no Irã? Eu fiquei 30 dias. Eu fui embora no último dia do 30º, sabe? Não estendi, sabe? Eu só não estendi. O visto, eles te concedem para 30 dias? Eu fiquei, o meu era de 30 dias. Entendi, E turístico. dá pra estender, turístico. Dá pra, você for no escritório de imigração, você consegue até estender também. Qual foi a sua, assim, como que eu posso dizer, a sua impressão com relação, assim, à maior diferença cultural, ou o que mais te surpreendeu, assim, que vem na tua cabeça? A maior diferença cultural com o Brasil, assim, que você falou, caramba, eu nunca imaginei que eu ia encontrar isso aqui no Irã. O que te surpreendeu? Eu sei que é uma pergunta difícil por tudo que você vem falando pra gente, mas... Então, eu não sei assim, se tem um aspecto assim, de choque cultural tão forte. O Irã, apesar de ter ele tem um bloqueio, tem uma dificuldade então econômica e tudo isso, por causa de toda até a posição geopolítica dele, né? Então ele tem um bloqueio, tem diversas dificuldades que eu diria que não são questões culturais, tá? Que é, por exemplo, a questão do dinheiro. Nenhum cartão de crédito funciona lá. Não é ligado à bandeira internacional. Então eu tive que levar dinheiro vivo para 30 dias. Pelo menos eu viajo barato, daí não deu tanto problema. Mas então esse tipo de dificuldade foi um pouco maior do que questões culturais. Porque eu acho que a cultura não é um lugar assim que você vai, às vezes as pessoas imaginam, né, quando tem tem até aquele filme da Embaixada Americana, né, que ficou famoso, como que é o nome? Até o filme, uma grande produção americana, agora até esqueci, depois eu lembro, eu passo ali para vocês, mas colocam o Irã daquela coisa bruta, então eles são muito sofisticados, então assim, eles não são ocidentalizados, não, mas eles culturalmente são muito ricos, eles se posicionam muito, sabe? Então, assim, essa parte, assim, talvez me chamou muita atenção, sabe? De ter dessa postura deles e tudo, muito cultos, de uma maneira geral, independente de classe social. A gente, essa vantagem de ser viajante, né? Que eu fiquei na casa de pessoas super simples, até algumas pessoas que eu conheci que eram tipo da elite de Teherã, que era até esse pessoal que eu conheci que tá nessa viagem. A gente foi lá na parte norte de Teherã, fazer festa na casa de montanha que eles tinham, com mais bebida, mais polícia apareceu. Só que dessa vez apareceu polícia e tudo. Opa. Mas festinha de final de semana, onde as pessoas chegam com roupa normal, como se fosse aqui, tocando música, mas mais músicas locais do que estrangeiras, mas assim, com música, curtindo. Então, assim, uma coisa... Não achei, assim, tantos choques culturais, assim, no sentido de diferença, assim, né? Mas essa questão, assim, de hábitos, de leis, né? Por exemplo, não pode beber, tem que cobrir a cabeça. Tem uma situação muito interessante que é o tal do taruf, que eles chamam. O taruf é uma cerimônia que eles têm que é para você ter a chance de dizer não. Seria mais ou menos isso. Só que eles levam tão a sério isso que você se perde como estrangeiro. Porque você, por exemplo, você vai num táxi. Você pega um táxi e você vai pagar. Aí o taxista fala assim, não precisa me pagar. Daí você fala, não, eu preciso pagar. Dele, não, você é meu convidado. Só que isso é uma cerimônia que faz parte da cultura deles. Então, eles fazem isso e você, supostamente, ele vai negar umas 3, 4 vezes até aceitar. Mas, às vezes, você não sabe. Eu não entendia isso. Uma hora eu falava assim, tá, mas é taruf isso ou não? Eu falava, vamos encurtar isso aqui. Porque eles eram tão simpáticos, não precisa, tudo. E várias vezes fui cortar a barba lá, não deixaram eu pagar. Às vezes não dava. Mas isso é uma cerimônia cultural ou é uma... Cultural. Então, assim, o taruf é assim, como se falasse assim, como que eu posso dizer? É algo da cultura mesmo do Irã, não tem época do ano, o jeito deles. É o jeito do iraniano. Sabe que às vezes, por exemplo, um europeu, às vezes ele é mais seco, mais direto, e até facilita, para muitas vezes, que assim, acho que tá na hora de ir embora. Às vezes você vai na casa de um amigo na Europa, ele fala assim, tá na hora de ir embora, tá meio tarde, ele te manda embora. Para um brasileiro é uma coisa mais assim, né? Eu lembro uma vez que a gente recebeu uma amiga... em casa, que era para ficar 3 dias, alguém que a gente tinha conhecido numa viagem, e ela assim, eu queria ficar um pouquinho mais de tempo, mas eu sei que vocês brasileiros não dão a resposta certa às vezes, eu posso ficar ou não? E minha esposa não conseguiu dizer, tipo, vai embora, né? A gente tem um pouquinho disso, daquela coisa assim,
você não... Né, você faz que... Concorda, assim, pra não Faz ser... aquela assim, sala, faz uma não quer sala. ser chato. Só que eles fazem a sala elevado à 10ª potência, assim, sabe? É ridículo, assim, é muito. E eles são muito simpáticos. Então, em todos os lugares, a gente acabou indo, a gente teve, esse casal que a gente ficou, amigo lá nas montanhas, teve que ir pra Teherã pra ficar na casa deles e não deixava a gente ir embora. Eles falavam, você vem aqui, você conquista, você quer ir embora. Não, eu tenho que viajar, tenho que conhecer o país. Tipo, não, mas como assim? Tipo, e iam presentes, a gente mandou de navio, porque a gente ia ficar ainda mais viajando um grande tempo, uma caixa de presentes e coisas. A gente tinha comprado algumas outras coisas. A gente ganhava presentes. Além de ficar na casa das pessoas, não deixavam a gente pagar a conta nos restaurantes. E não era tarufa, porque a gente tentava. E davam presentes pra gente e tudo isso. Assim, era uma coisa assim, de querer receber bem. Aí eu sempre tinha, a gente começa a aprender também, que chegava às vezes no restaurante, já sabia como que funcionava. Não, eu tô indo, vou no banheiro, tal. Daí ia no banheiro pra pagar a conta, assim, sabe? Porque senão não deixava. Era uma coisa assim... Gostei do Irã. Não, mas eles são muito... Legal. São muito hospitaleiros, assim, sabe? É uma... Fora da curva, assim. O Irã é um país perigoso? Muito... Assim, do Brasil eu não vou nem comentar, né? Mas, assim, muito mais seguro que a maior parte dos países europeus e tudo, assim. Muito seguro. Tipo assim, não tem, assim... Não existe muito crime... Agora, você olha, questão geopolítica, você sabe que tem uma tensão, então você tem épocas... A época que eu fui lá, tinha também uma questão com os americanos, enriquecimento de urânio, e sempre tem essas coisas. Então, Estão assim, planejando em ter armas de destruição em massa. é muito mais assim, se for acontecer uma guerra, né? Então, se for acontecer uma guerra, alguma coisa, você está num lugar completamente errado. Então, é tipo, eu fui ano passado para a Polônia com a guerra da Ucrânia ali do lado, com a Rússia, então, assim, do lado da Bielorrússia, que apoia, né, a Rússia. Então, tipo assim, é esse tipo de risco que teria de escalar para uma Polônia que escalar uma guerra para o Irã. Mas, assim, crime de rua, Teherã, de novo. Teherã é uma cidade, que nem São Paulo, né, que nem Nova York, que nem outros lugares. Então, também você tem que, né, tomar os cuidados tem básicos. Que ter precaução assim, normal, precaução. né? Mas eu, com a minha esposa, viajamos 30 dias com dinheiro pro Irã. E depois que a gente foi para Turcomenistão, Uzbequistão, que também não tinha caixa eletrônica ligada, então eu tinha cash para meses de viagem, na mochila, né? Eu andava na mochila, saía à noite, que eu falava que era muito quente, né? Região muito desérticas, então a gente saía à noite para passear e tudo, saía à noite, com dinheiro, com outras coisas. Eu quero aproveitar sempre... esse gancho da pergunta que está no nosso script aqui com uma curiosidade nossa. Como é a vida noturna no Irã, no que você experienciou lá? A gente teve de vida noturna, assim, na casa das pessoas, que nem eu comentei, de ir em festa até tarde, de madrugada, com música, dança e tudo isso, que eles falam, assim, que tem os iranianos modernos, né, que são aqueles que, então, de repente, ela tem lá algum lenço na cabeça, tudo, ela chega em casa, tira, às vezes fica de regata, saia, música, bebida, isso é a vida de alguns deles, então você pode participar disso. Mas você não tem como ir, por exemplo, numa discoteca, alguma outra coisa, um bar, nesse sentido. Então, daí já é mais difícil a vida noturna. Eu acho que a vida noturna, para quem gosta de sair tudo, daí eu acho que não é o local, que eu disse. Para quem gosta de uma parte mais histórica, cultural, sim. Porém... Mas a cidade à noite é movimentada. Mas a cidade, é isso que eu ia falar. A cidade, assim, você sair para caminhar, para sair, que nem eu até brinquei do sorvete de açafrão, porque marcou muito, né? Um sorvete diferente, né? De açafrão. Açafrão eles usam muito na culinária lá, e eles têm o sorvete. Se tomar um sorvete, tomar um chá, então aquela cidade à noite, iluminada, com muitas... É movimentado, assim, sabe aquela coisa das pessoas ocuparem o espaço público? Realmente, assim, é vivo. As pessoas estão na rua, tá funcionando, então às vezes tem alguma assim, é uma diversão, mas não é uma diversão paga, né? Eu não participei, assim, de algum lugar, assim, que eu fui pra ir, paguei, fui num hotel, fui num lugar, mas, assim, todas as noites, sempre, nesses grandes centros, sempre saindo, sempre fazendo alguma atividade. Eu vou fazer uma pergunta, eu sei que vai ser difícil de você responder. Eu sei que é difícil. Mas qual que foi o momento mais memorável que você teve no Irã? Quando se fala em Irã, você lembra desse momento? Ah, é difícil. É difícil. Porque eu acho que foram diversos momentos, mas foram momentos com pessoas. Então, eu tava falando dessa hospitalidade e tudo. Foi quando a gente tava indo embora, a minha esposa, a gente tinha um telefone, que nem eu disse, de 2011, a gente não tinha levado smartphone, ainda era... Eu usava para trabalhar o smartphone aqui, mas quando foi viajar não usava. 2011, a gente tinha um telefonezinho com chip, só para alguma ligação de emergência, se precisasse falar com alguém e tudo. E daí a gente ligou para os principais
anfitriões que a gente ficou na casa e a gente foi se despedindo. E eu lembro que ela chorava e tudo, assim, porque realmente a gente tem, literalmente, a gente tem amigos até hoje. Pessoas que a gente fala, hoje a gente consegue falar via rede social e tudo. Amigos que, acho que poucos países a gente fez tantos amigos que se mantiveram amigos como o Irã, assim, sabe? Pessoas próximas mesmo, sabe? Então, eu acho que o principal, apesar de, né, que nem eu disse, que tem assim, a parte histórica, essa parte arquitetônica, assim, a parte de beleza mesmo, de você andar por uma cidade e pensar, nossa, que cidade bonita, assim, é surreal, é muito bonito mesmo. Tem atrações, tem muitas coisas, mas eu acho que as maiores lembranças que a gente teve foram dessas pessoas que a gente conheceu e desse convívio. Teve gente que foi, a gente viajando a 400 quilômetros da casa deles, foram nos encontrar. Coisas que o dinheiro não paga, né? Não, o cara pega o carro e vai lá encontrar a gente para poder ficar mais um pouquinho com a gente, para ver, então... Qual o idioma você se comunicava no Irã? Farsi? Não, tô brincando. Não, Arranha um pouco pra gente, então. Era inglês. Então, até isso era curioso, porque não é todo mundo que fala inglês, né? Então, eu disse, a montanha lá era super difícil. Nesses grandes centros, já encontra alguém, mas às vezes acontecia, daí o casal, daí ele falava, ela não falava, ou ela falava, ele não falava. Resumindo, dá pra sobreviver com o inglês lá? Dá pra sobreviver. Quando você sai por exemplo, à noite e tudo, é muito comum, inclusive nesses lugares mais turísticos, de jovens virem conversar com você para treinar inglês. Então, assim, oi, tudo bem? De onde que você é e tal? Não, eu tô treinando inglês. E, na verdade, ele já entra num bate-papo e conversa, assim, mas de uma maneira tímida, assim, né? Não chega, assim... Não como o africano chegaria, né? Exatamente. Ou até o indiano, que chega, assim, mais invasivo, assim, né? Ele chega, tipo, meio que perguntando tudo e vai... E não quer vender nada também. Não. Bem pelo contrário, aquilo que eu disse, ali não te deixam pagar. Trajeto aéreo. O camarada quer ir do Brasil pro Irã. Ele não faz nem ideia como é que chega no Irã. Claro que hoje a internet é muito fácil você ver isso, mas qual o trajeto que você indicaria? O que valor custa uma passagem para lá? Bem, eu fui, né? Faz tempo e eu fui por terra, então, mas eu com certeza via Dubai, Qatar, né, que são duas companhias aéreas boas que tem, então que pode utilizar. Eu acho que via Dubai, via Qatar, talvez valha a pena ver via Istambul também, dar uma pesquisada. Eu acho que são as 3 opções, as melhores opções que teriam para... Basicamente, Emirates, Qatar e Turkish. Eu não sabia, eles patrocinam. Podia colocar o patrocínio aqui, vamos fazer Ainda não, então, mas de em repente, breve, né? em breve. Então tá. Não quis entregar ouro ali nessa falei o negócio, Isso, mas então... Por enquanto a gente é um podcast informativo. Então tá sem bom. patrocinadores grandes ainda. Guilherme, mais uma pergunta. Para os brasileiros que estão, né? Para o pessoal que está assistindo o Pod Viagem. Então, que dica que você dá? Às vezes o cara tá com aquela viagem comum, né? Ele tá planejando, às vezes ele pensa que ir para uma Polônia, para um país báltico, né? Às vezes é um país diferente. Aí ele começa a ouvir você falando sobre o Irã, pô, eu já me despertou totalmente à vontade, muito mais interesse de ir pro Irã do que antes de a gente começar a nossa entrevista. Que conselhos você dá para quem quer ir pro Irã? Que dicas que você dá que ele deve visitar? Assim, um breve resumo, assim, para o cara falar, pô, eu vou pro Irã. Eu comentei de algumas cidades, né? Eu até brinquei dos 10 dias é pouco, mas acho que isso, viagem, você sempre pode voltar para um país, acho que a gente tá lá quando... Eu tinha, né? Tinha largado o emprego, tava viajando, era outro esquema. Ninguém pode ficar, às vezes, tanto tempo viajando. Então, assim, às vezes escolhe algumas dessas atrações, pesquisa cada uma dessas cidades, são atrações diferentes entre uma cidade e outra. Então, pega um pouquinho, tem a parte de história, a parte de cultura, faz um mix de tudo isso, e eu acho que e eu acho que tem que se desarmar. Eu acho que essa é a grande dica que eu diria. Essa questão das pessoas que se aproximam, que a gente não é tão acostumado com isso. Eu acho que pro brasileiro é mais fácil do que talvez para outras nacionalidades, assim, mas assim, acho que tem que se desarmar. Não ir assim com aquele preconceito de que alguém vai querer te passar a perna, que nem eu te disse, que às vezes até um taxista que em qualquer lugar no mundo te passa a perna lá, ele vai falar que de repente que não é pra você pagar, né? Não então, pague. Tipo assim, mas tem que pagar no final, não vai se aproveitar deles, né? Mas eu acho que a dica que eu daria assim, é se desarmar. E eu acho que sempre tem que olhar um pouco além, né? Porque as pessoas... É normal, acho que não é por mal, mas assim... Porque onde que a gente escolhe para onde nós vamos viajar, né? Então você vê nos filmes que você assiste, os livros que você lê,
e muito também do que as pessoas te dizem. Então, muitas vezes você começa a viajar um pouquinho mais, já foi para um lugar, vai para o outro. É normal que você vá para os lugares mais populares, porque onde você escutou mais, você sabe mais o que tem para fazer. Mas acho que à medida que você vai viajando, você também começa abrindo um pouco a cabeça e percebendo que o mundo é um pouco maior. Então, confia em mim, se eu estou dizendo que tem muita coisa, que eu estou falando que é uma França, que é uma Espanha, um lugar que tem assim, muitas atrações turísticas, sabe? E muitas coisas interessantes, eu acho que você vai voltar de uma viagem dessas com uma riqueza, uma bagagem cultural muito maior. E vou te falar, não vai ficar pegando aquelas filas, aquelas coisas, sabe? Tipo, que tem a parte, às vezes, que também que os lugares que se tornam populares demais, que você acaba tendo ponto negativo, né? Que é o overtourism, que tem se falado muito, né? Que cada vez mais tem alguns lugares que ficam insuportáveis, né? Dependendo da época do ano e tudo, você tem que viajar em épocas alternativas. Então, acho que às vezes vale dar a chance para um país que nem o Irã, que eu acho que dificilmente alguém vai se arrepender. O segundo podcast com o Guilherme Canever, e ele é um dos viajantes que tem um conteúdo sensacional que ele ficaria 1h30 aqui falando só sobre o Irã ou mais ainda sobre o assunto. Mas, infelizmente, nosso tempo é curto aqui no podcast. Mas quem quiser saber mais sobre o Irã, tem um livro sobre isso que você conta, não conta? Que é a Rota da Seda, né? É de Istambul a Nova Delhi, uma aventura pela Rota da Seda, que são esses Tá no link aqui. 7 meses de viagem, né, de Turquia, norte do Iraque, Irã, Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, China, oeste da China, Paquistão e Índia. Poucos países. 7 meses é o que algumas pessoas não viajam a vida inteira para o exterior. Para encerrar, Guilherme, fique à vontade, a câmera é sua, para divulgar o seu Instagram, seus livros e o que mais você quiser finalizar aí a nossa entrevista. Eu acabo postando pouco, eu posto mais quando eu estou viajando, mas eu saí por aí, tudo junto, sem acento. Aí eu coloco ali algumas fotos de viagem, tem as viagens que eu faço sozinho, então volta e meia eu faço as minhas viagens sozinho, faço em família também, tenho 2 filhos pequenos, mas estão viajando direto comigo também, então sempre tem lá também viagem com a família, tem viagem só com a minha esposa, então estou sempre na estrada e sempre tento abrir um pouquinho também isso de ver lugares que não são tão tradicionais e é um grande prazer para mim, na verdade, divulgar esses lugares, sabe? Quando eu encontro, às vezes, um cantinho, eu penso, nossa, como que pode? Isso aqui não é conhecido, né? E até é uma coisa que até luto dentro de mim, assim, eu deveria divulgar ou não deveria? Eu deveria deixar como um grande segredo, sabe? Mas eu acho que tem lugares que eu acho que, às vezes, a própria população poderia se beneficiar de ter um lugar, ter uma estrutura melhor, se as pessoas fossem, viajassem, e quebrar também, acho que esses estereótipos que a gente acaba criando de vários lugares, várias culturas, então acho que isso é muito, sabe? Às vezes tem essa questão, assim, a islamofobia, vai falar, porque o país, assim, sem querer tirar nada a questão do regime e a dificuldade que se passa lá por causa do regime, como qualquer regime autoritário, né? Então, claro que tem as dificuldades, mas você vai lá, você pode ir, você pode conversar, você pode aprender sobre a religião, então, e ver que as pessoas têm uma vida normal, comum, da mesma forma que a gente tem vários problemas aqui no Brasil e as pessoas às vezes de fora pensam, nossa, mas não consegue nem sacar um dinheiro às 8 horas da noite na rua porque não tem nenhum caixa eletrônico no Brasil nisso por causa da violência. A gente está acostumado com isso, né? A gente sempre olha para o lado, cuida das coisas, então a gente se adapta de acordo com a nossa realidade. Então acho que isso é o prazeroso de ir para esses lugares e aprender as outras realidades e vestir um pouco os outros sapatos, né? Para os outros calçados, para saber como que é o mundo, né? Essa foi mais uma entrevista do Pod Viagem com um dos grandes viajantes brasileiros, Guilherme Canever. Obrigado pela presença, Guilherme. Muito obrigado. Obrigado. Curte, comenta aqui no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal se você ainda não fez. Esse foi mais um episódio do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil.